o nosso convidado tomar água, vou dar uma olhadinha no YouTube aqui e até trazer as manifestações lá. A Lupe botou carinho imenso pelo senhor Belloni, né? Pelo senhor Belloni. O Rafa Álvares colocou mestre em ensinamentos para toda a vida. O Leandro Araújo botou o melhor mestre. A Mariana Abreu botou um melhor mestre. O Leandro botou belo mestre. A Luciana concordou sobre a gestualidade, botou perfeito sobre Belloni. Marceléia mandou um abraço, ela está numa reunião da CBTG. Tá? O Leandro comentou, os grupos chegam a essas interpretações com o condicionamento da avaliação. A dança vai muito além de passos e de prática. A dança é aprendizado, aprendizado este que permeia para a teoria, onde as duas se contemplam no trabalho final. Esse quem falou foi o Bruno, né? Que o Bruno está filósofo, vai ganhar a frase de novo. Pessoal, não esqueçam da hashtag, não esqueçam de curtir esse vídeo, comentem, façam suas perguntas, tá? Agora a gente vai fazer uma rodada da mesa aqui internamente. Seja membro do canal, seja um dos patrocinadores. Deixa eu ver, já tem uma galera com a mão erguida rapidinho aqui. Antes dessa galera, vou puxar para fazer seus comentários. Vou convidar o Dom Camilo. Dom Camilo, abre o microfone. Já parabenizei o senhor Belloni por essa belíssima apresentação, por essa explanação que nos traz, né, muita reflexão do que a gente já discutiu nas nossas reuniões, mas que traz outro ponto de vista. Fica à vontade, Camilo. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do canal no YouTube Fala aí, Professor. Boa noite, Belloni Bastos da Silva. Boa noite, meus companheiros aí de luta e de lida. É muito importante. Antes de eu agradecer o meu querido Pablo, tivemos lá agora há pouco no El Gaucho, falando sobre a trajetória aí do nosso irmão Cláudio Melo aí na vitória do Juvenarte e do Fest Mirino, e aí nós conversamos há bastante. Na verdade, eu fico muito contente de rever o Belloni, né? A gente, ainda mais agora nessas épocas aí diferentes, todo mundo no seu rancho, né? Eu desci agora para o Rio Grande do Sul, estou aqui em Santa Maria, vim ver meus pais aí, né? Porque agora a pandemia dá uma, vamos dizer assim, né? Não que deu uma folga, né? Mas dentro das precauções aí já estava na hora de dar aquele abraço, né? E o fato é que fiquei contente de ver que o Belloni Bastos da Silva acompanha o canal Fala aí, Professor, né? Porque muito do que ele trouxe aí nós já debatemos aqui, já fizemos essa análise e já trabalhamos aí em todos esses quesitos, aprofundando aí os pensamentos, como a gente já disse, né, fora da caixa, trazendo aí os professores aí dos diversos festivais que compõem aí os trabalhos principalmente de dança, né, no Rio Grande do Sul e fora dele. Então fiquei contente de rever aí algumas coisas que ele falou, porque mostra aí o quanto a gente está no caminho certo em debater, em abrir a mente e principalmente tratar da dança na sua essência, né? Fora da caixa, como nós tratamos aí no ano inteiro aí com os temas que a gente fez. Então é importante rever. Dizer que eu ouvi ele falando ali no início, né? Eu achei que ele ia falar mais sobre o Lanceiros da Zona Sul 2002, o qual eu tenho muita honra de ter participado e contribuído, né? E aquele trabalho foi um trabalho que ficou marcado, né, no festival do Enarte. Vamos dizer assim, um divisor, né? O próprio Tony era avaliador naquela época lá e foi muito interessante, não só ele como outros, né, que estavam na arquibancada, né, os nossos amigos aí dos outros grupos que estavam assistindo e o povo em geral, né? Mas o Tony narrando foi muito engraçado, né? Que ele disse assim, tá, mas já estava andando o negócio como os outros, né? Aí ele disse assim, mas aquela estátua ali é uma estátua ou é gente? Aí o Tony pegou o detalhe, né? Aí quando o Tony falou, aconteceu do laçador se mexer, né?
Mas o Tony matou a charada quando ele falou para alguém na avaliação, ele disse, pessoal, tem 11 dançarinos, tem 11 meninos dançando, né? E o 12 era o laçador, né? Então foi algo muito, muito bacana, um momento ímpar, né? Que me faz sempre me emocionar quando eu vejo ou quando relembro. E foi muito bom ter feito parte daquela conquista aí junto com o Belloni e com aquela turma muito boa, que até hoje alguns a gente tem contato, outros não, mas que está no coração e na memória. Parabéns, Belloni, parabéns pela tua contribuição aí para a gente. E a minha pergunta seria, quando é que nós vamos ver o Belloni em palco novamente? Essa é a minha pergunta. Grande abraço. Pois é, cara, posso falar? Claro, fica à vontade, seu Belloni, a aula é sua. Pois é, cara, eu não sei, cara, porque sabe que a gente fez um trabalho, muitas coisas que você faz hoje no Enarte fui eu que levei para lá. Por exemplo, ir lá na frente para escutar a equalização. Lá na frente, ficar no meio, bem no meio do salão para que o grupo visualizasse aonde a gente estava. Então, estão todas essas coisinhas assim que a gente agora, não sei, sabe que as coisas acontecem quando tem que acontecer, quando tem que acontecer. Vamos ver se é possível. Por enquanto, eu estou meio envolvido aqui com que me pediram para ser orientador dos avaliadores, tanto daqui agora como do Paraná também. E enquanto as coisas estiverem andando assim, vamos ver como vai acontecer essa situação. Não sei como vai acontecer. E vontade não falta, Camilo, vontade não falta. E eu quero fazer uma. Aquela época que eu convidei o Camilo para fazer o Laçador, eu estava na Unicino com o Grupo Candeeiro. E eu me lembro muito bem, eu ia descendo para almoçar e o Camilo, o telefone do Camilo. Estou aqui, quando tu imagina esse Laçador se mexendo, dançando lá no palco, o que tu acha? Todo entusiasmado. E eu também parei ali e entusiasmei com ele. Digo, é por aí, meu amigo, é por aí mesmo. Vamos embora por aí. Confiei totalmente nele, né? E eu não sei, me parece que em questão... Parece que foi o primeiro grupo que apresentou alguma configuração com uma estátua, com alguma coisa, mas era uma estátua humana que estava ali. E o Marcelo, foi meu posteiro no início, eu chamei ele. Ele vestiu o personagem. Ele tirou foto do laçador. Ele fez laboratório. Ele fez tudo. Eu não sei como é que ele aguentou todo aquele tempo parado ali. Teve pessoas que choraram na plateia depois quando viram aquele movimento. Lamento não ter ganho aquela entrada. Merecia, né, Camilo? Acho que merecia ter ganho. Mas tudo bem, a questão de avaliação, não temos nada que reclamar. E depois o Chico apresentou aquela outra temática, né, com os índios, com barco, com tudo mais. E aí começou-se aquelas demonstrações todas. Então, a gente faz parte, eu faço parte desse festival. Eu faço parte, eu sou memória viva de muita coisa que aconteceu. E muito obrigado pela colaboração, Camilo. Fez lembrar muito bem sobre o nosso trabalho nessa entrada e nessa saída. Na verdade, a fala do Camilo é interessante, até porque eu acho que foi disruptivo aquele momento, né, do Laçador. E o rapaz fez muito bem, né? Coreografia foi um trabalho artístico muito bonito, seu Belloni e Camilo. Parabéns por aquele momento. Eu peguei um flagra aqui quando o seu Belloni falou sobre molhar os lábios e durante a dança, né? E mais algumas coisas de gestualidade, eu lembrei que o Cláudio Lima olhou para Sandra Lima e mexeu a cabeça, assim, ele fez um sinal com a cabeça, assim, tipo assim, tu viu?
Eu te falei. Então, vou pedir para o Cláudio fazer a explanação. Eu sei que ele está sem microfone, ele vai ter que roubar o microfone da Sandra para poder fazer a explanação dele nessa rodada da mesa. Eu sei que ele não esperava que eu convidasse ele, mas eu peguei esse flagra e fiquei curioso. E Pablo, te prepara para conversar sobre as crianças. Cláudio, contigo. Queria saber o que passou naquela hora ali, Cláudio. A Sandra está te sabotando. Tá me ouvindo agora? Agora eu estou. Oi. Só um pouquinho aqui que eu vou trocar o microfone, tá? Tá difícil a coisa. Mas tá bom esse microfone aí, Cláudio. Pode falar, tá tranquilo. Enquanto ele ajeita ali, pessoal, não esqueça, tem que curtir esse vídeo para o YouTube entregar para mais gente, tá? Não se esqueçam de compartilhar, deixem suas frases aí, o Bruno já está querendo ganhar a frase de novo, ele já colocou mais uma filosofia ali, o Bruno Martins. A Priscila, enquanto o Cláudio se ajeita, já está na sala. Oi. Priscila já toma conta de vocês aí no YouTube. E obrigado por estar chegando. O Ricardo está roendo as unhas para falar. Eu acho que depois do Pablo tem que vir o Ricardo participar. Acho que ele não conhecia o seu Beloni e ficou surpreendido com as falas do seu Beloni ali. Depois eu puxo o Ricardo. Cláudio, contigo. Oi, me ouve agora, Tony? Sim, Cláudio, bem tranquilo, pode falar. Não, bom, em primeiro lugar, parabéns, seu Beloni, pela sua explanação e por toda essa história tão linda e de que só engrandeceu o nosso movimento, por tudo que representou. Ao mesmo tempo, também quero agradecer em nome do CTG Estância Pedro Brau Sobrinho pelos trabalhos que a gente fez com o senhor lá nos anos de 92, 93, que muito também ajudou a nosso trabalho, ao que a gente pôde executar. E agora, novamente, lhe escutando e tendo essa oportunidade, a gente vê que o senhor mantém tudo o que o senhor falava desde aquela época. A coerência e a linha continua a mesma. A gente está revendo um filme aqui agora, escutando o seu Beloni, coisas que ele falou lá em 92 para a gente. E a questão ali que o Tony pegou são coisas simples que até, como a gente falou, comentou já no grupo aqui, a gente andou muito tempo afastado. E a questão de 2 anos e meio atrás é que a gente retornou os trabalhos com o grupo adulto aqui do Estância Pedro Brau Sobrinho. E ao mesmo tempo a gente também perdeu muita coisa porque a gente ficou afastado esse tempo. E escutando as questões, detalhes simples ali de uma interpretação, de uma postura, de uma conduta, né? Que um peão, uma prenda tem que ter na apresentação, e que às vezes a gente vê eu comentei com a Sandra realmente isso, né? Tu viu, a gente às vezes passa desapercebido, não consegue coordenar tudo, mas é um trabalho novo que está iniciando, né? Então ainda tem muito que evoluir, mas é muito importante ouvir assim e ter toda uma colocação e saber que a gente tem subsídios também para poder colaborar com a turma e só isso faz engrandecer e mostrar a dança como ela deve ser, né? Preservando as suas raízes, os seus estilos, a sua tradicionalidade, né? E a simplicidade, principalmente. E que é o status que sempre o gaúcho teve, né? Então, mais uma vez, seu Peloni, parabéns e obrigado por essa oportunidade. Seu Beloni, se eu quiser falar alguma coisa, fique tranquilo. Não, é justamente isso, pessoal, porque eu tive lá lá foi muito bem recebido lá em Cacequi pelo pessoal, claro, a gente fez um excelente trabalho lá. E sabe como é que é? Grupo, assim, naquela época começava e terminava, né? E foi nós nos encontramos no Enarca ano passado, ano retrasado, não foi isso, né? Aí conversamos bastante sobre isso, né? Mas é gratificante a gente saber, porque eu sempre busco observar na interpretação, porque eu fiz palestra comecei fazendo palestras sobre
os sinais do ser humano, os sinais inatos do ser humano. E uma das situações, das coisas de sedução da mulher é expor os seios, olhar os lábios, olhar de baixo para cima, que muitos avaliadores descontavam ponto, porque porque o homem olhava um pouquinho para baixo, olhava para cima, mas acontece o seguinte, que o homem e a mulher têm diferença. A mulher tem visão periférica, o homem tem visão em túnel. O homem olha em foco, isso é biológico. Por que é biológico? Porque ele tinha a pele, o couro das costas do homem é muito mais forte, muito mais resistente que o da mulher. Os ombros do homem é mais largo, porque ele tinha que carregar peso, ele tinha que caçar, ele tinha que ficar quietinho no cantinho dele, ali, esperando a caça, tinha que ter uma visão em túnel para que ele pudesse acertar para trazer a caça. A mulher ficava em casa cuidando de toda aquela criançada, todo junto, então ela desenvolveu visão periférica. A mulher olha 45 graus para cima, 45 para baixo, 45 para cada lado. Então, ela consegue. Se a mulher virou um pouquinho a cabeça, ela está olhando nas costas. E a mulher não precisa baixar a cabeça para demonstrar a sua sedução. O homem precisa, porque o homem tem que baixar. Porque nós temos 3, 4 tipos de olhar. O primeiro é o olhar do poder, que é esse olhar que nós fixamos aqui em cima. Quando estamos em discussão, demos um passo à frente e fixamos em cima, vamos desestruturar a pessoa. O outro é o olhar normal, o olhar social, que fica mais ou menos por aqui. E depois nós temos o olhar de sedução, que é o olhar de sedução que daqui até embaixo para cima, e o olhar de sedução ampliado, que é mais embaixo, pega as partes baixas. A mulher enxerga tudo isso numa visão só. O homem não. O homem tem que mexer a cabeça para todo que é lado. É por isso que a mulher praga o homem olhando para o bumbum das outras mulheres, toda vez que ele olha. Mas a mulher olha muito mais que o homem e ele não consegue ver isso. Então, são coisas biológicas diferentes. Que isto, nas palestras que eu comecei a fazer, me parece que algumas conversas, avaliadores começaram a notar isso aí. Porque se baixar um pouquinho a cabeça e olhar de baixo para cima, é um olhar poderoso da mulher de sedução. A princesa Diana tinha esse olhar. Então, são situações assim que a gente tem que compreender para poder avaliar. Perfeito, seu Belloni. Bom, antes de convidar o Pablo vai abrindo o microfone aí. O Sidney, lá do Bloco 6, colocou: cheguei atrasado, depois assistirei desde o início. Amanhã tem Lanceiros da Zona Sul, do seu Belloni, na live do Bloco 6 às 20 horas. Então não perca amanhã o Bloco 6, tá? Que nós vamos ter a reprise, no caso do campeonato do Lanceiros, vai ter o Lanceiros lá dançando, Bloco 6, que faz um baita trabalho, trazendo essas lembranças, trazendo o festival, ainda mais num ano desse, né? Que nós estamos sedentos por nos encontrar e sedentos por ver dança. Pablo, alguma consideração, Pablo? Na verdade, quando o seu Belloni terminou ali, a gente podia ter encerrado já, né, cara? Sempre fala com uma autoridade que a gente se sente completo, né? Mas, seu Belloni, a gente sabe que as crianças, elas não dançaram exatamente, né? Elas não iam a bailes, as crianças não iam a bailes, e que a criança no movimento, no sentido de dançar, ela é quase que uma ação publicitária do movimento para que se pudesse difundir essa cultura. Eu gostaria de saber como é que o senhor enxerga a questão da criança na competição e se o senhor acha que a forma como o senhor definia os padrões técnicos de trabalho da gestão da equipe com os grupos adultos, se eles se adequam hoje aos grupos mirins, porque a gente vê muitos grupos mirins sendo gerenciados como se fossem grupos adultos. Bom, primeiro eu quero te parabenizar, faz um tempinho que eu te acompanho e esse teu trabalho com criança, né? E todos os teus posicionamentos, as tuas conversas, as tuas explanações, elas são muito pertinentes.
Bom, eu já falei isso, já venho questionando há muito tempo, que, por exemplo, assim, eu, lá no meu ver, no meu entender, o que levou a tudo isso foi os regulamentos de concurso. Por quê? Porque o regulamento do MTG colocou uma faixa, um início e um final. Para a Mirim, me parece que é 12 ou 13 anos. Né? Para a juvenil, parece que é 17 anos. Ou seja, um dia antes de completar 18 anos é juvenil. Mas essa mulher que está dançando ali, esse peão, ele é um homem e uma mulher feita. Então, eu acho que deveria ter umas subdivisões dessas categorias. Questão da Mirim. A Mirim, agora nós orientamos aqui, nós estamos fazendo, vamos fazer um painel de danças para o grupo adulto e para um outro, nesse grupo adulto se inclui junto a juvenil e há uma especificação de diferenças e um painel específico para a categoria Mirim. Por quê? Porque eu vejo a Mirim como eles teriam que dançar demonstrando uma alegria, uma coisa descompromissada, não tem que se ater àquele regulamento, tem que conduzir a prendinha até lá, que é nada. Às vezes a prenda, as mulheres são mais, as gurias são mais vivas do que os guris, pega o guri e arrasta. Eu vou citar uma situação, a minha neta com 6 anos aqui no colégio, quando eu tinha 6 anos, ela foi dançar, estavam dançando lá uma dança lá, e eu fui lá, vou ter que ir lá, fui lá, para ver se está certo, disse ela. Tá, fui lá, claro, que ia igual, né? Aí, de repente, o gurizinho, o par dela, se enrolou lá, ela pegou pela mão, arrastou ele, levou até o local, deu um chacoalhão nele, deu uma xingada nele e saiu dançando alegre, saíram os dois abraçados depois. Então, isso é mirim. Essa espontaneidade tem que deixar. E eu defendo que isso não deve ser julgado, essa questão a interpretação em si, como essa está dividida por ciclo. Deixa a criança se manifestar. Tem que deixar isso, né? Mas, para mim, não deveria haver concurso de mirim. Era só apresentação, coisa boa, com as premiações. Mas aonde que nós encontramos essa resistência maior? Nos pais. Os próprios pais querem que a coisa aconteça. Então, isso criou-se uma situação através dos concursos que ele está levando a isso. Agora, eu também penso que o movimento é vivo, pulsante e existe com toda a sua pujança por causa dos grupos artísticos, por causa da dança em si. Porque se não tivesse isso, teria a campeira símbolica, a campeira pessoas que mantêm, que se sustentam, se autossustentam, então tem condições de manter. Os outros não ficariam, o pessoal na roda de um fogo, tomando um chimarrão, contando o caos, uma declamação, e não existiria essa pujança toda. Eu acho que é justamente por causa das danças tradicionais que isso acontece. E eu concordo que a mirim tem que ser uma coisa assim, tem que ser uma coisa muito estudada, tem que ser uma coisa assim mais espontânea, deixa-se manifestar. Estamos orientando, sem sair, porque acontece o seguinte, não podemos virar a mesa, não podemos. Tem que ir aos pouquinhos. E quem vai fazer isso? Quem vai colaborar com isso? Vocês. Vocês. Já melhorou muito. Antes tinha instrutor que proibia as crianças de conversar com os outros grupos. Vai lá, passa por cima, vamos comer o figo desse pessoal, nós somos melhor que eles, aquela coisa toda. Isso é contraproducente. Estamos criando pessoas beligerantes, né? Então, e mais uma vez, Paulo, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Só para reafirmar, eu tenho uma visão de que a criança deveria dançar todos os ciclos como se fossem contradanças. É a melhor coisa. Por isso que eu digo, tem que deixar eles se expressarem, Porque ele está ali para brincando, está brincando. Nós nem deveríamos falar que existe contradança para criança. Vai lá e dança. Ouça a música e dança. Perfeito. Enquanto o senhor Belloni falava, né,
Eu vi que algumas expressões no Ricardo, e o Ricardo teve algumas expressões que chamaram a atenção durante o vídeo, a gente que pode acompanhar todo aqui na reunião. E eu vou convidar o Ricardo agora para fazer a sua explanação, e essa é a última explanação. Depois eu passo para o Gledson fazer as perguntas da sala, tomar conta das perguntas da sala. Deixa eu só colocar aqui a manifestação da Kellen, tá? A Kellen colocou, sim, o Belloni é um grande exemplo de professor e foi uma verdadeira inspiração para nós enquanto alunos e seres humanos. E aí o Leonardo Veiga já colocou, criança tem a sua forma de manifestação, é peculiar, elas são felizes do jeito deles. Então, Marcelé já está dando aqui, criança precisa ser criança. Então, a partir da fala do seu Belloni, da troca de ideias com o Pablo, que fez uma baita reunião hoje no canal Eu Gaut, já tivemos várias manifestações. Pessoal, vocês notaram que a Kellen tem um sinal, uma bandeirinha verde, a Marcelé tem uma bandeirinha verde. Eles são donos do canal, ou seja, eles são aqueles que nos patrocinam, eles são os membros do canal, tá? Se você quiser ser membro, é só clicar no botãozinho aí, seja membro. Não esquece de curtir o vídeo, tem mais gente assistindo do que curtidas, e o seu Belloni merece, e o YouTube espalha para mais gente. Ricardo, suas considerações, Ricardo. Boa noite, pessoal. Boa noite especial ao nosso convidado, Sr. Belloni Bastos. Eu confesso que pessoalmente não o conheço, não tive o prazer ainda de lhe cumprimentar, mas lhe acompanho há bastante tempo, inclusive, a esses tempos eu remexendo algumas fitas VHS, que na época que meu avô gravava, o senhor já esteve no nosso CTG Rincão da Lealdade, fazendo uma palestra, e essa palestra está gravada, eu pretendo digitalizar e disponibilizar, então, para o senhor, e, enfim, para quem tiver essa curiosidade de ver essa sua palestra. O senhor fez explanações muito boas, e eu concordo, acho que se eu exagerar aqui, eu vou dizer em 100%, mas é isso mesmo. Eu concordei com a sua fala do início ao fim. E me chamou a atenção a forma como o senhor trabalhou, o senhor citou ali que trabalhou com um diretor de harmonia, as questões de posicionamento e tudo mais. Eu confesso que eu não chego a esse extremo com os grupos, eu trabalho no campo mais do Fegadã e da vacaria, mas eu trabalho bastante essa questão harmônica, e vez ou outra eu me deparo com a seguinte situação: se eu não estou chamando muito, conduzindo o grupo muito para uma técnica exagerada e harmonizando demais o grupo, e deixando a parte da contemplação, da interpretação que o senhor falou, em alguns momentos em conflito. Eu queria que o senhor desse uma explanação maior sobre essas duas situações: a harmonização na técnica, que precisa, e essa questão da interpretação. Pois é, eu até tenho alguma coisa, deixa eu só um pouquinho aqui que eu até procurei aqui. Bom, acontece o seguinte: na dança em si, ela tem que ser uma dosagem. Não pode existir excesso de performance técnica. Tanto é que o nosso livro que está sendo lançado, ele dá esse parâmetro para que não exista essa performance. Ou seja, é mais ou menos aqui, mais ou menos ali, mais ou menos ali. E também não deve ter um excesso de emoção, uma coisa descontrolada. Na verdade, é o seguinte, o que eu falei ali no começo. Eu devo contemplar tudo aquilo que eu vou fazer, para que eu possa compreender. Porque, por exemplo, assim, gostaria, foi boa a sua pergunta, que eu acho que eu devo conversar um pouquinho mais sobre o espírito da dança, o espírito do que foi feito. Por exemplo, vou falar no Anu. Qual é o espírito referente à dança do Anu? O espírito referente à dança do Anu, nós temos que voltar um pouquinho na história, que nós temos que entender que o Rio Grande do Sul começou a ser povoado 200 anos após o descobrimento.
e que ele foi o governo imperial começou a doar terras aqui para ocupar o território. E que quem tivesse essas terras, ele teria que defender o território, o espaço dele. Então, cada instância era uma comandância militar, como eu chamo. O peão e era o soldado. O fazendeiro era o general, era o comandante com toda a sua. Então, eles mantinham isso. Então, questão do anu. O que é o anu? Ele não é um minueto. Porque essa questão, o minueto não se andava um atrás do outro, lá algumas passagenzinhas só. Era cruzar pares para cá, cruzar um para lá, com passos mini, passos curtos e tudo mais. Mas o anu ele se adaptou-se ao sistema do gaúcho, ao proceder do gaúcho. O anu, o espírito do anu, é um desfile pelo salão, um desfile exibicionista. Então, acontece o seguinte, como é que eu vou colocar uma técnica para um exibicionismo? Como é que eu vou colocar uma técnica para um passeio? Baseado no que esse espírito leva a isso? Já que era uma comandância militar, e todo tipo praticamente de formação militar, o que o militar faz quando vai a festas, quando é festivos, nos dias festivos? Desfila. Então, é essas coisas assim que o instrutor vai ter que entender. E fixando mais na resposta é o seguinte, tem que haver mas na pergunta tem que haver uma dosagem da performance e da emoção. Não pode ser. Então, tem que usar os parâmetros. Agora, aí busca-se a harmonia. A harmonia. Vamos fazer harmonia. Eu penso que a harmonia ela já começa quando você está passando a coreografia. Você está um passo de polca. Passo de polca pode ser um pouquinho antes da perna, junto da perna, um pouquinho na frente. Então, se você determinar, o aluno tem que saber, existem essas três maneiras. Mas nós vamos fazer assim, vamos botar a perna lado a lado. No momento que ele põe a parte a lado, ele está desenvolvendo a coreografia, está desenvolvendo um conjunto, está desenvolvendo uma harmonia. Então, a resposta é o seguinte, o excesso de performance técnica prejudica. Mas também tem que cuidar para que o passo não seja deturpado. Perfeito, seu Beloni. Bom, vou encerrando essa rodada da mesa para passar para as perguntas dos professores aqui. Depois nós vamos fazer as perguntas lá no YouTube. Quem é veiaco, eu vi que o Felipe chegou e botou 100% veiaco, já coloca lá, porque a gente gosta de contar quem é que são os velhos que estão conosco, quem são os novos. Quem for novo, coloca um novato, não precisa hashtag, tá? Porque a Priscila está contando as hashtags para a gente saber quem é que é novo e quem é que não é novo. Eu vi que o Gledson caiu da live, ele não está mais por ali, e nem a Maíra, que são os que coordenam as perguntas. Então, quem coordenou muito bem esses dias foi o Rodrigues. Rodrigues, assuma a sala, então. Só enquanto o Rodrigues está se ajeitando, pessoal, a gente está fazendo uma ação para um amigo nosso chamado Vianney, tá? Esposo da Marione, e eu enviei pelo WhatsApp hoje. Nós fizemos um e-book sobre avaliação, tá? Ao valor de R$15 como contrapartida para a gente doar esse valor para ele que está fazendo um tratamento contra o câncer, tá? Então, eles estão precisando dessa ajuda financeira e eu enviei pelo WhatsApp. Se alguém tiver desejo de colaborar, eu também posso só entrar em contato conosco, deixe sua mensagem aqui que a gente envia para vocês o link para vocês adquirirem o e-book sobre avaliação. É guia de avaliação, tá? É um compilado das reuniões que a gente teve sobre avaliação. E a gente vai fazer também uma imersão sobre avaliação 2 sextas-feiras, as últimas 2 sextas-feiras do mês agora, dia 23 e, se eu não me engano, é dia 30. E esses valores arrecadados a gente está utilizando para auxiliar nesse tratamento do amigo Vianney, tá? Vou passar já de imediato para o Rodrigues, para ele conduzir as perguntas da sala. É contigo, Rodrigues.